Bom dia, são 8h30. Estou aqui começando a conversar com vocês. Eu acho que eu entrei um pouquinho atrasada, eu nunca acerto direitinho o horário, mas mais ou menos, 8h30, 9h30, estamos ali dentro do horário, né? Então, acho que algumas pessoas acordaram muito cedo hoje, outras estão acordando agora, mas de qualquer forma a nossa conversa fica escrita aqui fica gravada na nossa página e pode ser vista a qualquer hora do dia ou da noite. Tá? Então, bom dia novamente a quem está começando a nos ver. Eu não tenho de todo mundo. Cícia, Eliana, a minha sobrinha, Foge, Luciano, Maurício, não tem muita gente aqui não inscrita. Então, quem quiser vai se inscrevendo. Eisel, bom dia, querido. Então, estamos começando a conversar hoje. E antes de começar a falar, a pedir até do Eisel falar sobre o inário, se direto falar sobre cada hino, que é um conhecimento muito superior, um conhecimento complexo. Eu devo falar sobre outras coisas que as pessoas precisam ter, pelo menos, minimamente noção. E algo assim que mexe muito conosco, que é as formas pensamentos. Então, a forma pensamento tem muito a ver com isso que eu vou falar, liberdade e pensamento. Então, primeiro eu vou falar sobre o pensamento. Então, a Ana Bessanho escreveu um pequeno livrinho aqui, ó, que eu recomendo a todos, está na nossa lista, Forma Pensamento. Então, eles se esforçaram na época deles, há 1900, não sei o que lá, atrás, para fazer desenhos, para mostrar, para falar, de forma assim, bem simples e prática, rápida. Assim, não é um livro de muitas páginas, não é uma obra de erudição. Inclusive, as letras são grandes, tá vendo? Aqui, ó. Não é letrinha pequenininha, é fácil de ler, é fácil de ver. Então, eles fizeram para o mundo, porque até então, o conhecimento oculto sempre foi, oculto, né? Oculto mesmo, sempre foi para alguns, e principalmente para o pessoal das sociedades secretas, sociedades essas que existem até hoje. Então, que naquela época foi necessário ter, porque vamos lembrar, eles passaram pela Inquisição. Então, quem tinha esse tipo de conhecimento ia para onde? Ia para a fogueira. Antes da fogueira era torturado, uma forma de purificação. Então, veja, eles fizeram essas sociedades secretas, eram obrigados a fazer. E hoje em dia, até, eu recebi muito esse negócio secreto, mas até hoje em dia eu acho que é até bom, porque a gente nunca sabe se a nossa liberdade é liberdade ou é uma liberdade vigiada, que liberdade é essa que temos. Vamos comer aqui, vou começar a discutir sobre isso. Então, vamos falar. As sociedades, os grupos, eles fechavam mesmo, eram condenados, inclusive, à expulsão, nos casos mais antigos, até a morte, quem revelasse alguma coisa. E essa coisa de só ter alguns iniciados o privilégio de saber das coisas, já vem desde os tempos de Dioniso, lá na Grécia, lá na Ásia, já vem de longe, de muito longe, esse segredo. E esse segredo tem que continuar existindo, porque não é hoje em dia nós entendemos, não como um segredo que tem que continuar existindo, como eu acabei de falar, mas com uma precaução, ser mais didático, ter a hora certa de ensinar, a hora certa de falar, não sair falando, banalizando as coisas. E quando eu tinha muita preocupação com isso. Quando eu vi a ayahuasca e vi o que ela faz, eu parei de ter. Falei, não tem mais, agora eu já sei como é que os segredos espirituais se autoprotegem. Eu vou falar aqui para vocês. Como é que é? Então, eu vou falar uma visão que deve ser comum à maioria das pessoas que tomam ayahuasca. Pelo menos quem toma uns 10 anos ou por aí, já teve pelo menos uma vez essa visão. No mínimo, porcamente, uma vez essa visão. Então, você vai subindo, vai entrando em outros universos mais sutis,
até que você vê uma reunião de seres iluminados, seres evoluídos, sentados em redor, em círculo, conversando coisas importantíssimas, vibrando. Fala conversando porque acha que é conversando, mas pode ser vibrando telepaticamente, coisa assim. E você fala assim, não vou esquecer, do qual você também surpreendentemente participa. Você fala assim, nunca mais vou esquecer isso. Isso aqui é uma coisa que jamais vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer. É vivo, é forte. Só que um segundo depois que você dá um passo para trás, você já não lembra tudo. E à medida que você vai colocando a sua consciência mais próximo de alfa e beta, vai apagando o que foi aquela conversa. Você sabe que você teve, você sabe onde você teve, como você teve aquela conversa, mas você não lembra nada. Então, eu concluí que o conhecimento se autoprotege. Porque, eu lembro, não lembra? Duvido. Não lembro, não lembro, não lembro. Você vai ter uma noção, uma ideia, mas o conhecimento espiritual se autoprotege. E se não fosse assim, ele não seria missionado por todo mundo. Não, o conhecimento não seria assim, uma coisa que todo mundo quer ter, não seria. Então, a primeira coisa que forma são os nossos pensamentos. É sobre eles que nós vamos falar. Como é que é possível você chegar nesse círculo espiritual elevado, reservado, superior, iluminado? Como é possível? Veja bem, porque você limpou antes a sua mente, você ampliou a sua consciência, teve disciplina para poder suportar, não se distrair com as coisas que acontecem ao redor do caminho, porque vem mil coisas, tá super interessante. Você está lá. Então, voltando lá embaixo. Então, o Lidbit, ele fez uns desenhinhos, fizeram uns amigos dele, sobre formas e pensamentos, e classificou cores. E mais ou menos, né? Mais ou menos aqui, ó. Larvas, como se fossem bichos, manchas. Nem todo pensamento tem forma definida. Nem todo pensamento tem encontra, umas coisas horríveis, umas coisas até monstruosas, aparentemente monstruosas, parece garra e outro lá. Então, com cores opacas, ruins, nem tudo assim, nem tudo é estrelinha, né, entendeu? Então, esse pensamento, essa energia, que ele fez uma coisa assim, bastante didática, infantil. Então, ele mostra uma forma de pensamento aqui de uma casa, do conjunto dos seus moradores. Então, eles formam o conjunto daquelas pessoas, forma uma imagem de pensamento que é uma vibração. Só um pensamento muito disciplinado, muito firme, consegue fazer uma imagem e materializá-la. A maioria vai jogando, sabe? Nem tem ideia, nem pensa, não sabe nem do que se trata, não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está fazendo. Então ele vai pensando coisas. Pensa bem, pensa mal, distrai, aí vê a televisão, depois ouve o rádio, depois vê um livro, depois telefone para não sei o quê, e vai misturando o pensamento e vai descompondo o seu próprio pensamento. Ele vai mistura e não tem uma forma. Então, a importância do pensamento é você dar forma. Porque se você não der forma, como é que você vai fazer uma comunicação telepática? Então, se não adianta você falar, eu te amo, você tem que fazer uma forma para expressar isso. Tem que ser por imagem, para ser uma forma didática, falando mais fácil. Tá certo? Mas essa é outra história, que nós vamos conversar depois. Então, primeiro você tem que limpar o pensamento. Então, nós todos que estamos aqui, membros da Porta do Sol, que estamos muito conscientes e sabemos da importância do que vemos e sentimos, logo começamos a tomar máscara. Logo, nos primeiros minutos. Por que a gente reza de cara? Então vamos rezar, vamos ficar em silêncio, não vamos conversar. Tá? E limpando o pensamento, tomar passo para limpando o pensamento. Mas aí a pessoa tem o quê? Tem medo. E tem razão. Tem medo. Claro, ela vai entrar num universo
do qual ela não conhece, que é o seu próprio cérebro e além dele. Porque quando você faz contato, você não faz contato só com os teus conteúdos. Você faz contato com os conteúdos alheios que estão parando aqui e invade os teus conteúdos. Ou você invade os outros. Está entendendo? É isso. Então, aí você tem que limpar. Daí vem aquelas imagens do dia a dia, da sua relação sexual, da sua conta de banco, da vez que você ficou nervoso, que você foi no banheiro, que você... Aí vai para baixo. Vai condensando. Aí você não pode se apegar a nenhuma das imagens, tem que deixar sair, deixar sair, deixar sair, deixar sair. Porque elas fixam também. Pela constância do pensamento, todo dia você pensa a mesma coisa, ela vai fixar. Uma pessoa clarividente olha para você e vê nesse universo, ela vai ver que você tem pensamentos muito densos. Entendeu? É denso, é denso. O que eu vou falar? Inferior? Não é, sei lá. Então, esses pensamentos, eles vão formando ao longo, vão fixando, como uma sujeira que fixa e não sai. Entendeu? Numa coisa não sai. Então, a primeira coisa que a gente 10 minutos, 5 minutos, o primeiro contato que você vai ter com o transe é com o seu pensamento. Aí o medo. Nossa Senhora, aí é medo que esbarra até no pânico. É medo, medo, medo mesmo. Aí, porque quem tem juízo tem medo, porque vai olhar, vivenciar a sua própria criação diária. A sua própria criação diária. E se desse para pular esse pedaço e para outro, todo mundo faz isso. Tem gente até que às vezes consegue, mas é difícil. Então a pessoa vai pensar, vivenciar a própria criação, seus pensamentos de terror, de medo, e aí ela tem que ficar aí, não, ela tem que passar, não tem como pular esse pedaço. Então, ele está lá, você vai limpando, vai jogando luz nele, vai jogando luz nas formas inconscientes, aquelas bobagens horrorosas que você guardou lá nos arquivos do inconsciente, durante a vida toda, vai limpando, e passa. Daqui a pouco eu volto, vai mais para cima. Aí você começa a olhar as vibrações e pensamentos que estão em volta da sua aura, que estão lá impregnadas. Então, tem pessoas que passam o trabalho inteiro mergulhado nas suas próprias criações de pensamentos, na sua própria história, e fazendo comparação intelectual daquilo que acredita e que não acredita. Mas isso falou de Cristo, é bom. Isso não falou de Cristo, não é bom. Isso aqui não sei o que não. Então, começa a fazer auto-julgamento de si mesmo e não transcende realmente e não sai daquele lugar que estava. Não sai nunca daquele lugar que estava. Então, nós indicamos para vocês o livrinho da Ana Bessan, do Lidibit e Formas de Pensamento. Então, aqui, ele classifica três classes de forma de pensamento. As formas que produzem que produzem a imagem do pensador. Então, a pessoa pensa em si. Então, hoje em dia está mais fácil ainda, né? Ela pensa em si mesma e põe a sua imagem para a cabeça dela e para o mundo, na esperança de jogar a sua imagem para o mundo. Principalmente quando ela pensa na imagem de outra pessoa, ela faz um encontro mental dela de uma imagem própria com a imagem do outro junto. Então, o segundo, a forma que produz a imagem de algum objeto material. Então, o cristão geralmente faz uma cruz, uma rosa, uma pedra de cristal, ou alguma coisa, outro objeto qualquer um é infinito, os objetos. E o terceiro, a forma de feição inteiramente própria, classificando qualidades da matéria em seu redor, como amor, compaixão, ódio, o que você quiser, o que a pessoa pensar. Só que você pensou, vou dar uma história, nós pensamos, emitimos o pensamento, vamos supor que o pensamento seja já disciplinado e forte. Ele cria uma forma, uma força e uma forma. Ele extrapola a caixinha da sua cabeça, vai para cá, mas
e encontra abrigo no pensamento de outras pessoas que tem pelo menos minimamente alguma coisa a ver com aquilo que você está pensando. Ele se compõe. Daí ele vai encontrar abrigo, daqueles dois vão encontrar abrigo com outros, e outros, e outros. Mas isso de uma forma muito rápida. Ele dá a volta ao mundo e volta para o seu Criador, potencializado. Então, nós não precisamos de julgador, entendeu? Nós não precisamos de castigador. Nós mesmos castigamos nós mesmos ou nos beneficiamos. Então, a gente precisa beneficiar-se, ter pensamentos bons para prosperar, para ter saúde, tem que disciplinar o pensamento. Porque ao emitir, eu não posso, eu não tenho, eu não quero, ele vai potencializar, ele vai à busca de semelhante e volta para você. É que você não pode não ter mesmo, entendeu? Então você tem que pensar positivamente. Essa é a base do pensamento positivo. Então, isso que eu estou falando, nossa, coisa legal, bacana. Desde que o mundo é mundo, você fala isso. Então, eu estava pegando aqui na minha biblioteca um livro de uma pessoa que eu acho muito legal, eu gosto muito dele. É o Rudolf Steiner. Um cara que foi discípulo da Blavatsky. Então, ele se afastou e criou a sua própria sociedade e os seus discípulos fizeram fizeram obras e obras pelo mundo todo, principalmente no setor da educação. Então, ele pegou todo aquele conhecimento e colocou no setor da educação. E tem escolas dele no mundo inteiro, como tem aqui em São Paulo. O mesmo fez o Kardec. Ele também fez escolas de educação, estava educação infantil. Todos os grandes pensadores pensaram na educação. Todo mundo pensou na educação, trazendo para o plano mais beta as coisas que estavam em alfa, tentando ensinar mais. Então, quando nós vamos falar de liberdade é aquilo que você consegue pensar mais. Né? Então, quando a gente não... a nossa liberdade está estrita, porque você pode andar daqui até ali, e dali para gente você não pode andar mais. Te proibir. Não pode ir. E tem a restrição que você mesmo se impõe, que é a restrição física. Você não pode andar, você está paralisado. De alguma forma, não dá para você andar. E tem a restrição mental, que embora você possa andar, você não consegue. Você fica parado, autopoliciado. Autopoliciado. Então, se restringe a tua liberdade de ser. Então, você fala, mas eu posso pensar. Mas daí, às vezes, a pessoa... ela reforça mais no seu próprio pensamento a sua própria prisão. Então, não precisa de ninguém para vigiar, ela mesmo se vigia. E depois faz o teatro do sofredor mesmo. E tem outros que, apesar de estarem presos, às vezes em cadeira de roda, em situações difíceis, mesmo assim se comunicam com o mundo. A gente tem belos exemplos na humanidade de pessoas que conseguiram fazer isso. Então, vamos falar da nossa liberdade de pensamento. Então, quando um povo não está evoluído, não saiu da forma primitiva de ser, ele tem pouca imagem positiva a respeito dele próprio quanto povo. E tem um nível de satisfação que não é uma satisfação, é uma comodidade. Como assim mesmo? Tá bom, né? Uma comodidade, não tem uma inquietação, não questiona, não pergunta, não fala, não fica assim, mas isso é assim, mas poderia ser diferente? Será que poderia? Mesmo as coisas boas, mesmo a arte de pensar, a arte de questionar. Então, só faz esses questionamentos e busca a resposta quem tem liberdade interior para fazer isso. Quem tem liberdade interior para fazer isso. Então, o que eu aconselhei como eu comecei esses encontros com vocês, foi começar a falar todo dia, para e pensa, raciocina um pouco sobre a sua vida. Pensa, se planeja, se organize, questiona. Sabe, essa vida desse jeito podia ser melhor? Será que podia? Será que existe uma forma de a gente poder evoluir? Ou para a gente estar bom, a gente não quer dar outro passo porque tem medo até de errar e vir para trás, coisa assim. Será? Então a gente tem que pensar. Então, para isso existem regras, pequenas regras.
que o conhecimento esotérico faz com que se aprenda quais são essas regras. A isso se chama iniciação. Então, o Rudolf Steiner, ele já fala em 1900, no começo do século passado, na era de peixes. Isso aqui já vem desde de outras eras. Porque senão parece, a Ana Vitória está inventando. Não estou inventando nada, gente, pelo amor de Deus, não estou inventando nada mesmo, pelo amor de Deus. Então, eu vou dar aqui algumas regras, algumas só, coisa de nada, que dá para a gente pensar um pouquinho a respeito da nossa vida. Então, ele começa falando aqui sobre deixar cair em ti todos os preconceitos. Até marquei aqui para não perder a palavra. Todos os preconceitos. Então, já naquela época, lá atrás, lá no Egito, lá na Grécia, lá na Índia, lá no Israel, lá na China, já se falava sobre preconceito. Já falava sobre migração e imigração. Já falava sobre diferença de raça, diferença de língua, diferença de cor, diferença seja do que já falava. E já falava que todo iniciado não pode ter preconceito. Já se dizia isso, não pode ter preconceito. Tá certo, queridos? E se tiver, ele tem que começar a combater em si mesmo, tá? Aprender outro, ter bom senso. Não ir de ímpeto em tudo. Não ir de ímpeto. Bom senso significa questionar. Eu devo, eu posso, eu quero. É necessário nesse momento? Quer dizer, eu devo, eu posso, eu quero, tudo positivo. Aí a última, é necessário nesse momento? Ele não é necessário. Então não faz, fica quieto, entendeu? Porque é isso. Então o outro, que ele já falava lá, olha aqui, aprender a silenciar suas visões espirituais. Isso serve para nós, marquei agora. Isso serve para nós inteiramente. Não sair para aí falando, eu vi isso, eu vi aquilo, e achar que, principalmente quando é recado sobre a vida alheia. Esse não, acho que a gente já ficou claríssimo que não podemos ficar dando recado na vida alheia. Todo mundo no salão tomou igual. Todo mundo tem transe. E por que uma entidade vem falar para mim uma coisa que é para você? Não, cada um fala por si. E se a entidade quiser que você saiba, ela vai dizer para você, pô. Não vai dizer para mim, porque estamos todos em condições iguais, entendeu? E se a pessoa não ficou sabendo, porque não é para saber. Tem que aprender a suportar, segurar a onda, entendeu? Então, a gente não pode ser sem ficar dando recado, sabe? Eu entrei em transe, e aí eu vi isso, vi aquilo. Não, pô, a pessoa também estava em transe. Não esquece isso. Não é um bando que só um pegou um transe legal. Não, lá está todo mundo em transe. Dentro do trabalho de ayahuasca está todo mundo em transe. Então não tem que ficar dando um recadinho um para o outro. Porque o meu guia, porque o outro também tem guia, gente. Você vai aprender a respeitar. Então, segura a onda. Como você não sai contando todos os seus pensamentos, você não sai contando todas as suas visões para todo mundo. Tá certo? Sem nenhuma razão de ser. E a regra áurea. Ao tentar dar um passo diante de uma verdade oculta, dá simultaneamente 3 passos adiante do aperfeiçoamento do teu caráter para o bem. Então, antes de ficar falando verdades para as pessoas, começa a pensar sobre as verdades, sobre o seu próprio caráter para o seu próprio bem. Então, aí que vem aquela regrinha de ouro que eu falei no começo. Todo dia refletir sobre si mesmo. É fácil? Não é fácil, não. A gente reflete. Todo mundo sabe quem é, do que se trata. Todo mundo sabe. Agora, fazer é difícil. Eu sei, eu sei disso. Para controlar meu temperamento, para controlar o impulso, para controlar a palavra que vinha solta fácil, e depois aprender a calar, suportar e ficar quieto, olhar e ficar quieto, falar na hora certa. Nossa, é uma luta diária, até hoje, até o dia de hoje. Inclusive eu falo para continuar aprendendo, para não esquecer jamais, certo? Então, essas coisas que nós precisamos aprender um pouco antes de querer aprofundar qualquer outro conhecimento mais oculto, porque é oculto para a gente. Tem coisa que a gente não sabe, mas o outro sabe, então não é tão oculto assim, entendeu? É oculto para a gente. E você, mas se a gente começar a estudar bastante, a gente vai aprender bastante, tudo vai, teoricamente, está tudo escrito, gente.
Tem livros e livros de dicionários, falando tudo aí. Não tem nada proibido. Ainda tem o Google aí, tem conhecimentos sendo passados em português, alemão, espanhol, italiano, indiano, tudo mais, tá tudo aí. Agora, praticá-los é outra história. Praticá-los é outra história. Então não adianta nada você saber como se escreve. Você tem que pegar em um papel e escrever. E depois você tem que ler. E vai fazer o que com isso? Da sua própria criação. Você mesmo escreveu, você mesmo leu. E aí? O que você vai fazer com isso? Então, aqui você começa a pensar. Então, aqui o que você pretende fazer. Então, pensa, é melhor aprender uma coisinha pequena e praticar. Do que querer ficar lendo tudo quanto é livro, que você vai entender do jeito que a tua consciência, que a tua intelectualidade está naquele momento. Então, você pega um livro, qualquer livro, esse mesmo, esses 2 livrinhos que eu mostrei para vocês. Agora, eu com 73 anos de idade, eu acho assim fácil, simples. Mas eu com 12 anos, quando eu li a primeira vez, 12, 13 anos, com 20 anos, eu achava difícil. Nossa, Blavatsky, então, nem pensar. Para mim era o grifo puro. Não tinha conhecimento, não tinha vivência. Então, os mistérios vão se desvendando e se tornando fáceis, de simples entendimento. Então, pega aquele livro que você já leu lá atrás, leia outra vez e vê como é que se entende hoje. Então, todos esses grandes escritores, eles se esforçaram para nos ensinar. Então, todos eles... Aqui, ó, a Blavatsky escreveu muitos livros. Foi fruto do seu conhecimento, que ela captou esse conhecimento lá no Tibete. Então, aí veio Adolf Stein, que virou discípulo dela. Aqui, ó, você está vendo? Aqui, ó. Aqui. Obras dos alunos dele. Então, isso aqui, os alunos dele, por sua vez, fizeram muitas obras, escreveram muitos livros. Os alunos também escreveram, e o conhecimento vai avançando e vai sendo dito, sendo falado. Mas esse conhecimento só tem valor quando praticado. Quando praticado, e aí não é que você leu, já sabe. Não, você tem que ler várias vezes, é assim que a gente aprende. Ninguém aprende assim rápido. Pá, já aprendeu, já aprendeu. É uma mente super bem dotada. Mas ele sabe, mas não quer dizer que ele aprendeu, que é capaz de praticar num momento rápido que tem que fazer. Outra coisa, sobre o pensamento de liberdade, é olhar a rapidez com que o teu pensamento funciona. Então, como é que está esse disco mental? Então, tem pessoas que são capazes de estar falando, estar vendo televisão, atender o telefone, ler um livro, ler uma coisa que está escrito no livro, e fazer um outro raciocínio sobre outra coisa, e fazer sinal com a mão com o outro sobre outra coisa que ele está querendo. Tem pessoa que é capaz de administrar tudo isso, bem rápido. Então, eu pergunto, é necessário? O que ela está ganhando com isso? Tempo? Qual o resultado dela estar consciente em múltiplas atividades? E o pensamento assim, rodando. Então, quando você começa a falar, já sabe onde você vai cair, onde vai terminar e onde vai voltar. Já fez julgamento, tudo bem rápido, bem rápido. Então, para nós aprendermos, executar e ter resultado, precisamos desacelerar o pensamento. Vou repetir. Precisamos desacelerar o pensamento. Por isso, a importância da meditação, a importância de limpar o pensamento. Não é só de formas, imagens, pensamentos negativos, é de tudo, até os bons. Limpa, para de pensar. Respira e se abre para o mundo, para que o mundo possa ter espaço para se apresentar para você. Entendeu, querido? Entendeu como é que é? É isso. Então, a importância do relaxamento, a importância do pensamento sereno, a importância não adianta você só falar mais devagar, com calma, não. O pensamento tem que estar assim. Então, eu falei, eu não consigo. Eu realmente acho, é difícil mesmo. É difícil mesmo.
Então, você faz o quê? Vou te dar um pequeno exercício. Então, você pega um papel, uma caneta, e faz assim. Ó, eu vou procurar escrever meu nome inteiro, só nesse segundo aqui que eu escrevi. Isso, só isso. Eu já pensei umas 3, 4 coisas. Tenta não pensar. Então, aí eu falei, mas quinto é maior, tem uma oportunidade de fazer esse exercício dentro do trabalho. Então, você pega o binário, tenta cantar, olhar para a letra, porque quando você olha para a letra, você fixa o pensamento. Então, você olha para a letra, teu pensamento já não distrai tanto. Pessoas com problema mental não conseguem ler direito, não conseguem fixar. Dói a vista, dor de cabeça, distrai, não dá, né? Ele tem que ver história em quadrinho, porque tem que ver imagenzinha, senão ele não consegue aprender coisa nenhuma. Então, desculpe, mas é isso. Então, olha para a letra. Pega o inário, aqui, ó, inário do Messi, que eu peguei, não é inário. Eu pego o inário e olha para a letra, tenta cantar junto com o coral, sem pensar em mais nada, a não ser na letra do hino. Um ótimo exercício para desacelerar, o pensamento ficar mais normal, vibrar. E fazer isso ajuda também a não pensar bobagem, já ir limpando a cabecinha. Então, todas as bases de tudo, não tem como dar um passo adiante da vida se não limpar o pensamento. Não é só no nível consciente, no nível inconsciente também. Porque dentro disso aí está todas as nossas paixões. O pensamento vai abrigar o quê? Vai abrigar o medo. O medo trava, né? O limite do medo é onde você tem o limite da tua liberdade. Você pode ir até aqui, tá? O medo se põe, pá. Você não dá nem um passo, não precisa ninguém te vigiar, você não dá nem um passo, só o medo te travou, só o medo. O ódio, porque você vai pensar em outra coisa, mas aquele objeto do teu ódio, da tua raiva, faz com que você volte e fique pensando naquilo mesmo. Não sai para outro lugar. Então, você tem que se libertar disso. Do ódio, do amor, da paixão, do sexo, da comida, seja qual for a fixação, entendeu? A fixação pode ser comida. Eu já vi não vou citar o caso, mas a gente não morreu porque ele estava fixado numa linguiça. Tá? E aí o corpo fica lá, pensando no corpo, e prendendo a alma num corpo quase podre. Então, sabe? Tem pessoa que pensa isso, sexo e outras coisas mais na vida, que nem vamos citar aqui, porque é tão ruim que é capaz de influenciar nosso cérebro negativamente. Tá bom? Então, tem que se libertar disso. Então, um pensamento que tem essas fixações, como é que ele vai transcender e fazer um contato superior se aquilo segura ele para baixo? Não deixa expandir. Não deixa aí. Ele considera poder pensar sobre essas coisas ruins a sua vida. Tem gente que fala assim, eu preciso viver a minha vida. Tá, então o que é viver a sua vida? O que é viver a sua vida? Entendeu? Vou definir o que é estar vivendo a sua vida. O que você quer, mas o tempo todo a gente faz o que a gente quer. Mesmo que a gente ache que não faz o que quer, que está fazendo o que o outro quer, você está fazendo o que você quer. Tá certo, querido? Então a gente já falou quase mais de 1 hora, eu acho que é tempo pra caramba para ficar falando aqui. E eu tenho um assunto para falar assim, mais vários anos sem repetir nenhum. E pretendo fazer isso. Cada dia está falando sobre alguma coisa, ou aprofundando um raciocínio que eu deixei solto lá atrás. Então, querido, vamos pensar sobre a forma de pensamento, começar a limpar a nossa cabecinha. Primeiro passo que devemos dar na vida, na nossa existência. Tá certo, queridos? Então, desejo a vocês um bom dia, um ótimo dia, e pensa, o que eu posso estar resolvendo para facilitar a minha vida hoje? Vai lá e faz, por mais chato que seja. Eu hoje vou resolver uma coisa na minha vida. Eu esqueci a senha do banco. Esqueci. Cara, não tem o que faz eu lembrar. Então eu vou ter que ir lá na minha agência, lá no Jabaquara, vou fazer isso. Faz 1 semana que eu estou rolando, agora eu vou desenrolar hoje. Chato, mas vou, ter isso da frente. Então vamos fazer isso, cada um vai fazer uma coisa que é chato, mas tem que fazer para se livrar daquela coisa chata que tem na frente. Se a gente fizer em grupo, fica mais fácil, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa que é mais animado, pelo menos, né?
Eu, como sou muito aquariana, eu gosto tudo em grupo mesmo, até essas coisas. Então, eu desejo a vocês um bom dia, um ótimo final de dia também, uma ótima noite, e que amanhã a gente se encontra aqui outra vez. Muito obrigado pelos 26 comentários, pelas visualizações. Eu vou falar o nome de vocês que eu estou vendo aqui na minha tela. O Eisel, Ana Paula, o André Fialho,